Só que criticar a igreja é fácil, fazer outra. Só existe um tipo de igreja, a Igreja Católica. Eu vou repetir, só tem um tipo de igreja no planeta, a Igreja Católica. A única diferença é que a Igreja Católica assume como ela é. Manda o Papa, manda o clero, vocês obedecem. Acabou. A Igreja Evangélica é igualzinho. Manda o pastor, os outros calam a boca. Só que não pode falar. Você fez a pergunta sobre quem escreveu a Bíblia. A rigor, ninguém tem a mínima ideia. A gente dá nomes às pessoas, são nomes tradicionais. Quase nenhum dos nomes tradicionais merece crédito, mesmo aqueles que as pessoas juram de pé junto, tipo Paulo. É melhor botar a barba de molho. O que a gente sabe é que foram dezenas, se a gente não puder dizer centenas, de pessoas que escreveram os textos. Quase absolutamente nada da tradição merece confiança nesse sentido, no sentido de determinar autoria. Tipo, Moisés escreveu o Pentateuco, chance zero. Davi escreveu os Salmos, esquece. Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos, esquece. O João escreveu o Evangelho, nada disso. Tudo isso é determinação tradicional. Quem está inserido no meio religioso obedeça aos seus líderes, não vá ficar de castigo, mas fora do espaço religioso, isso não tem nenhum fundamento, não. Mas não adianta a gente trocar esses autores são determinados tradicionalmente e a gente criar uma autoria. Por exemplo, Spinoza, ele recusava que era Moisés e disse que foi Esdras, ou seja, trocou seis por meia dúzia. Hoje não. Hoje nenhum pesquisador sério do planeta faz assim, não. Nós tratamos os textos como textos anônimos, mas a gente consegue determinar o perfil religioso, cultural, razoavelmente a data, dependendo da quantidade, se o texto for grande, um fragmento esquece, né? Não tem como determinar a data de um fragmento. Mas quando é um texto grande, você consegue construir um perfil ideológico de quem escreveu. No Antigo Testamento, se é um sacerdote, se é um profeta, se é um homem do rei. No Novo Testamento, se é um fariseu, se é alguém vinculado ao templo, se é alguém da turma de Paulo, se é alguém da turma de Pedro. Isso você consegue. Agora, essa mania que mesmo acadêmicos têm de determinar nome é vício da teologia. O sujeito pode ser historiador, mas ele tem vício da teologia. Se ele não disser o nome do sujeito, não chegou lá. Mas a gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia se foi aquele sujeito. E por uma razão também séria, porque havia o costume de você escrever textos e atribuir a outros. Era cultural isso. Hoje nós temos assim uma questão com a autoria, isso é meio, principalmente por conta de direitos autorais. Naquela época isso não existia. Você queria empoderar o seu texto, você o escrevia como se tivesse sido escrito, por exemplo, por Salomão. Era comum, era desde que o personagem tivesse boa reputação, ele seria utilizado para empoderar o texto das pessoas. Então, a intenção de colocar essas autorias é para trazer mais credibilidade, alguma coisa A assim, para época, esses sim. textos? A época, sim. Depois, o tratamento da igreja é por questões dogmáticas, mas na origem, isso é para dar credibilidade ao texto. Ah, Criar muitos detalhes nas narrativas, atribuir aquilo a uma personalidade importante, uhum. acreditada. Não era uma estratégia daquele escriba, era geral, era absolutamente geral. Hoje, um jornalista escreve um texto, tem que botar o nome dele. O editorial do jornal, não vai o nome de ninguém, porque é o editorial. Então você tem costumes de épocas. Naquela época, o costume era esse. Você queria incrementar a autoridade do seu texto, você dizia que ele tinha sido escrito por fulano de tal. Ninguém era besta, as pessoas sabiam que não. A pessoa sabia que era uma atribuição majestática, digamos assim, para empoderar a autoridade. E se a pessoa era do time de torcer para Salomão, ela desenvolvia afetividade. Não é que as pessoas eram tontas, que a gente acha que o pessoal da antiguidade era tudo tonto. Não, mas eles entravam no jogo. Uhum. Quando nós criamos a neurose de dar nome aos autores, aí é que surgiu o problema. Para eles, no passado, nunca foi problema. Até porque, quando se tornou Bíblia de igreja, aí era irrelevante, foi Deus que escreveu. Pois é, hoje você tem pela igreja esse posicionamento de que foram os apóstolos, sei lá, que escreveram os evangelhos e tal, ou a igreja meio que só não. Deixa o pessoal acreditar, não tem uma posição oficial sobre isso, você sabe? Tem que separar as igrejas aí.
É, né? Porque tem que separar. Eu pensei Catolicismo na é uma. católica aqui a princípio, mas Isso. obviamente são vários ramos, né? Sim. Não, mas eu não vou separar nas milhões, porque a gente fica doido. O Lutero destruiu completamente a sanidade da leitura do protestantismo. Mas se a gente separa Igreja Católica e protestantismo e as igrejas evangélicas, que não são, para mim, não são nem protestantes nem católicas, no catolicismo, se você lê um livrinho que está disponível no site do Vaticano, então é um livro oficial da igreja, é o Manual de Leitura da Bíblia, publicado a partir da Dei Verbum, que é a encíclica do Vaticano II. Começa dizendo que a Bíblia tem que ser estudada pelos métodos histórico-críticos, aí depois vai elencando métodos acessórios. Aí, se você fizer um curso de exegese em qualquer universidade, você vai aprender todos aqueles métodos, a igreja endossa, mas Uhum. dizendo que o método fundamental é a crítica bíblica, método histórico-crítico. E o único método que o livrinho condena é o método fundamentalista, que desgraçadamente é o método da igreja evangélica, e aí você pode generalizar. No Hum. Brasil, a igreja evangélica pode generalizar, tirando a igreja luterana alemã, porque tem a igreja luterana no Brasil que vem dos Estados Unidos, aí é a mesma coisa das outras, aí é obscurantismo, ignorância e fundamentalismo. Porque aí é Deus ditou, é Moisés, quem não acreditar nisso. É um pandemônio, é um obscurantismo, é um mundo horroroso. Agora, você vai para o mundo católico, não. Por que o católico faz isso? Porque a igreja não determina que a pessoa deva viver segundo a Bíblia, mas segundo a orientação da cúria, a orientação do clero. Então, eles estão tranquilos, eles podem permitir o trato sério da Bíblia. A igreja evangélica não pode. Se o pastor disser que o crente tem que ler a Bíblia de acordo com a história, a igreja fecha em 3 dias, porque o discurso tem que seguir a palavra de Deus inerrante. Em 5 minutos você desmonta tudo. Então tem que separar. No caso bíblico, o Sim. catolicismo é sério. A igreja protestante europeia é séria a despeito de Lutero, porque Lutero é um embusteiro no campo bíblico, ele é que criou essa desgraça. Erasmo advertiu a ele: não faz Lutero. O Espírito Santo vai revelar para o verdadeiro crente. Hum. A Isso aí igreja era a alegação do Lutero, que o é, Espírito Santo faria seu trabalho ali na hora de fazer é. a interpretação, a compreensão dos Sim, textos? o Erasmo disse Ah, para ele: Lutero, não faz isso, porque as pessoas vão interpretar do jeito delas. A ah, hora que você entregar, aí o Lutero, não, os crentes vão interpretar certo. Não, Lutero, o Erasmo falando para Lutero, as pessoas vão interpretar do jeito que elas quiserem e vão dizer que esse é o jeito certo. Ele está descrevendo a igreja brasileira. Batista, hum. Assembleia, cada um lê de um jeito e diz que é Deus falando. É circo. E Erasmo advertiu. Aí o Lutero, não, o verdadeiro crente vai interpretar de modo. Aí o Erasmo, não, Lutero, o cara vai interpretar do modo dele, vai dizer que é o modo certo e vai dizer que ele é o verdadeiro crente. Aí Lutero, não, o Espírito Santo. Aí Erasmo tirou o time de campo, porque não está falando com a pessoa séria, né? No final Ele das contas, advertiu. então, me corrija se eu estou errado, mas Lutero queria tornar as pessoas independentes do clero, dos sacerdotes da Igreja Católica, mas ao fazer isso, ele acabou abrindo margem para que cada um abra sua igreja com a sua interpretação supostamente correta, mais acertada, e não resolveu direito assim esse problema, ou criou outro problema a partir do que ele tentou resolver, talvez. Eu não acho que ele quisesse liberdade para as pessoas lerem a Bíblia, não. Ele imaginava que a interpretação dele é a interpretação correta, tanto é que ele Hum. disputava com os outros. Mas ele queria dizer que a interpretação dele estava na Bíblia. Porque, como ele estava rompendo com a igreja, que dizia que você tem que obedecer à leitura do clero, ele não quer repetir. Lutero é um negócio interessante. Tem uma série lá no meu canal chamada Da Teologia Bíblica, a História da Religião de Israel. Para mim, é uma das séries principais do canal, porque conta a história de como a crítica bíblica surgiu. Lutero tacou pedra na igreja. Ele não pretendia fundar uma igreja, ele queria reformar a igreja. Aí os príncipes alemães pegaram ele e disseram: se você não fundar uma igreja, a gente arruma outro para fundar. Não foi Lutero que fez a reforma, foram os príncipes alemães. Aí Lutero foi. Só que criticar a igreja é fácil, fazer outra. Só existe um tipo de igreja, a igreja católica. Eu vou repetir, só tem um tipo de igreja no planeta, a igreja católica. A única diferença é que a igreja católica assume como ela é. Manda o papa, manda o clero, vocês obedecem, acabou. A igreja evangélica é igualzinho. Manda o pastor, os outros calam a boca. Só que não pode falar, porque vem de uma tradição falsa, hipócrita, porque o protestantismo é hipócrita, de que a Bíblia é que fala. Fala nada. É o clero que interpreta.
Tanto é que quando você bota a Bíblia nessas igrejas, você entra na igreja adventista, é Deus falando um troço. Aí você vai para a Assembleia, é Deus falando outro. Aí você vai para. Isso não é sério. É Então, desrespeito com as pessoas. A igreja evangélica desrespeita o ser humano. A igreja luterana lá na Europa se deu conta. Só que eles não vão destruir Lutero, porque Lutero é um patrimônio da Alemanha. Você vai em qualquer lugar da Alemanha, tem estátua de Lutero, porque ele é praticamente o fundador da moderna Alemanha. Mas a igreja luterana safou fora. Você vai conversar com um luterano europeu, ele não vai falar de Bíblia, vai dizer Jesus. Não, a gente segue Jesus. Bíblia eles largaram de lado, porque só vai dar confusão. Só dá hum, confusão. Você não mas, pode usar a interpretação bíblica para criar norma. A norma, quem cria é a autoridade eclesiástica. Por isso que Erasmo disse para Lutero: o que a igreja disser, eu obedeço. Porque se eu não fizer isso, eu destruo a igreja. Esse é o exemplo do sujeito que é fiel à igreja. O resto, não. mas a Se Igreja você. Católica, embora, pelo que eu entendi você explicando, esteja mais alinhada ou seja mais aberta a métodos histórico-críticos, mais acadêmicos e tudo, mas tem sua doutrina também, então não é Uhum. isenta, não está livre desses vieses teológicos e de Não, construções, né? não. Exatamente. A Igreja Católica, do ponto de vista da teologia, para mim, delírio completo como qualquer igreja. Deus, Maria, Espírito Santo, mito puro. Mas eu estou dizendo que eles não dizem que isso que eles pregam é a interpretação de Paulo. Não, Bíblia é uma coisa, teologia é outra. Tá, Então eles tá. separam, por isso deixa mexer com a Bíblia. Para você ter uma ideia, os padres não podiam ler a Bíblia até 1940. A Bíblia não era instrumento de acesso para nenhuma pregação de padre. O padre não podia abrir a boca para falar. Tinha que repetir o clero. Aí, em 1940, o Papa da época, eu não lembro qual era, se foi o Leão 23, não sei qual foi o Papa, ele escreveu a encíclica Divino Afflante Spiritu, que não é encíclica de concílio, é papal, autorizando o clero a ler a Bíblia, publicar artigo. Aí, em menos de 10 anos, tinha mais textos de Bíblia no mundo católico do que protestante, porque eles faziam escondido. A hora que o Papa liberou, soltou tudo. Aí o Vaticano II foi meio dividido, porque aí você já tinha os biblistas católicos. Mas um biblista católico é uma coisa, ele usa a Bíblia para método histórico crítico, mas não vai contaminar a teologia com isso. Não tem nenhuma relação, nenhum discurso, nenhum diálogo entre Bíblia e teologia na Igreja Católica. Eu fiz doutorado na PUC, meu orientador foi o Buson, e foi meu professor também, Emanuel Buson. As aulas eram nas salas e na sala onde eu tinha aula com o Buson aqui e na sala ao lado estava tendo aula de teologia sistemática, teologia católica, com alguém importantíssimo do Brasil. Aí o Buson olhava para a parede, aí ficava rindo, a gente aqui estudando sério e eles ali falando bobagem. Mas acontece, aí ele diz assim, mas se o lado de lá mandar eu calar a boca, eu tenho que calar a boca. Quer dizer, Bíblia no catolicismo é pesquisa, não tem consequência doutrinária. Houve uma discussão no Vaticano II, porque aí os biblistas quiseram que no Vaticano se colocasse que a palavra de Deus é a tradição e a Bíblia. Aí, a época, né, quando eu fazia mestrado, eu escrevi um artigo dizendo isso. Ou a Igreja Católica vai fazer o que o protestantismo não fez, ou em 50 anos vai virar o mesmo circo o protestantismo. Porque a hora que você meter a Bíblia como palavra de Deus, acabou, porque só pode hipocrisia, porque nenhum texto pode ser interpretado univocamente. Só quando você determinar que você tem autoridade para isso. Como a gente faz com. Por que tem que botar um juiz lá? Porque a interpretação é ambígua, é subjetiva. Uhum, Você prende as uhum. pessoas por uma decisão subjetiva de um juiz. Anos depois você descobre que o cara era inocente. Então, a única igreja possível é aquela em que você determina que alguém ali determina o dogma. Se você disser que o dogma está na Bíblia, é hipocrisia, porque cada um vai interpretar de um jeito. Veja na igreja, a igreja onde eu fui membro, na Igreja Batista, eu já não sou mais batista nem cristão, hoje eu sou ateu. Mas quando eu era membro, eu era livre para interpretar a Bíblia, mas eu tinha que dizer o que o pastor está dizendo. Se eu disser diferente do pastor, eu estou errado. Isso é catolicismo. Não existe outra igreja, só existe a Igreja Católica. E nesse sentido eu louvo a Igreja Católica, porque o jogo lá é sério. Eu sei qual é o jogo. Se eu for para a Igreja Católica e começar a querer questionar o padre tem que me dar uma surra.
Agora, na igreja evangélica, eu vou e discuto Bíblia com o pastor e eu estou errado porque eu estou discutindo com o pastor? Mas como assim? Não pode. Então não é sério, não. Muito interessante, Oswaldo. Inclusive, vai render um corte bom, hein, ó. Agora a gente está com um canal de cortes, pessoal que não está acompanhando ainda, tem o link aí embaixo, se inscrevam lá. Nem sempre eu sei que vocês conseguem assistir a todas as lives, vejam os melhores momentos por lá, se inscrevam e, professor Oswaldo, a gente vai fazer questão de colocar o link do seu canal em todos os cortes, tá? Para o pessoal que assistir lá poder chegar e acompanhar com mais atenção, com mais afinco o seu trabalho por lá. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!